E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E para chegar nisso vai ser importante você perceber algumas diferenças, principalmente no que diz respeito ao starter utilizado para fermentar o seu queijo vegetal. Então, primeira coisa de todas, o starter, o começador, como eu gosto de chamar, ele é o veículo que carrega bactérias que você vai intencionalmente colocar na sua massa vegetal para que ela fermente e acabe se transformando num queijo vegetal, né? Agora, uma vez que ela é esse veículo e contém bactérias, isso aí é um termo super amplo, né? Então é importante que a gente consiga restringir um pouco mais essa conversa e colocar até alguns nomes às bactérias aí para a gente poder perceber o que vai acontecer num queijo vegetal, né? Porque, por exemplo, isso daqui é um starter, tá? Um começador, que ele foi feito através da fermentação de vegetais, né? Então, vegetais foram fermentados e eu peguei a água que esses vegetais fermentaram e tá aqui. E se eu usar um pouco disso, eu vou conseguir levar bactérias para a massa e vão fermentar e maravilha, vai virar um queijo vegetal, vai ter um gosto de queijo também, tá? E isso daqui é um outro tipo de starter. Isso daqui estamos falando de bactérias que são selecionadas em laboratório. Veja que aqui está escrito até mesófilo do tipo 3. Enfim, isso daqui é um nome fantasia, né? Porque na verdade quem está aqui dentro a gente sabe. Quer dizer, eu sei porque eu perguntei para o fornecedor. E aqui a gente tem Lactobacillus lactis lactis e Lactobacillus lactis cremoris. Mas então todo starter ou toda cultura que a gente for comprar que vai estar escrito mesófilo vai ser esses dois? Claro que não. Isso daí é o laboratório que vai fazer a composição, ele que vai colocar a proporção entre esses micro-organismos, né? Mas nesse caso aqui, Lactobacillus lactis lactis, Lactobacillus lactis cremoris. Agora, aqui, quem que tá aqui? Aí, sem chance de eu poder dizer para você com precisão e falar, não, aqui é tal como eu falei para aquele outro, né? E isso por quê? Porque depende de muita coisa, depende do ambiente que eu estou cultivando essas bactérias, depende dos vegetais que eu estou pegando, de onde que vieram esses vegetais, depende de quão bem eu lavei minha mão, depende de quão bem esse vidro foi sanitizado, ou seja, depende de muita coisa para saber o que está aqui dentro, né? Mas o interessante é que quanto mais a gente se atente à produção do probiótico em casa, a gente vai restringindo cada vez mais a quantidade, pelo menos, de gêneros de bactérias, né? Porque tem algumas que a gente não quer pôr. Se eu vou transferir o líquido para esse vidro aqui e eu não sanitizo ele adequadamente, pode ser que eu vá promover a proliferação de um outro tipo de bactéria e que na hora que eu for fazer o queijo vegetal vai ficar bem mais ou menos, talvez até ruim, talvez até contaminado, né? Então essas possibilidades elas existem. Mas quando a gente faz um starter a partir da fermentação de vegetais, né, da lactofermentação de vegetais, a gente tem assim, algumas quase certezas, vamos dizer assim, né? Porque ao passo que aqui eu tenho só bactérias do gênero Lactococcus, né? Mas eu sei nome e sobrenome, né? Lactococcus lactis, e daí tem ainda subespécies, né? Que é a lactis é uma, a cremoris é outra. Depois tem mais umas 3 mais ou menos que são subespécies do Lactobacillus lactis. Mas aqui, então, só retomando a ideia, aqui eu tenho Lactococcus, tá? 2 espécies de Lactococcus, ou 2 subespécies de Lactococcus. Aqui, provavelmente, eu tenho Lactococcus, tenho Lactobacillus, tenho Streptococcus, tem Pediococcus, pode ter Leuconostoc. Tá? Pelo menos esses 5 gêneros é muito possível que estejam aqui, porque são as consideradas bactérias láticas. E quando você faz o probiótico, dependendo de como você faz, dependendo das condições que você dá para a fermentação dos vegetais acontecerem, você vai ter algumas restrições
que promovem o desenvolvimento de algumas bactérias em detrimento de outras. Tá? Conversa um pouco mais avançada, mas vale a pena entender isso daqui também. Então, aqui a gente vai ter uma diversidade maior. Né? Então, quando eu fizer o meu queijo vegetal, ele vai ter um perfil sensorial diferente, obviamente, daquele outro que eu fizer com esse. Tá? Assim, mas a diferença é gritante. Ah, mas tem algo em comum? Tem. Né? O gosto lático vai estar para os dois. Por que isso? Porque a produção dessas bactérias láticas majoritariamente é de ácido lático. Tá? Essa daqui, por exemplo, esse gênero, ele produz ácido lático, ponto final. Agora, a gente tem alguns gêneros, né, alguns lactobacilos, principalmente os Leuconostoc, que eles produzem ácido lático, mas produzem outros compostos também. Né? Pode produzir álcool, pode produzir gás carbônico, pode produzir outros compostos que vão dar sabor também. Né? Então a diversidade ela vai ser bem maior para esse probiótico aqui. Tá? Agora, quanto menos barreiras a gente tiver, aí maior ainda vai ser a diversidade. Só que, não é legal ter bastante coisa, ter uma diversidade muito maior? Depende do seu objetivo. Essa é a melhor resposta que eu posso dar. Tá? Se você gosta, maravilha. Agora, é bom você saber que quanto maior essa diversidade você pode ter bactérias que não necessariamente elas são produtoras de ácido lático. Tá? Elas podem produzir ácido acético. E aí, ácido acético num queijo vegetal já não vai ficar assim tão interessante, né? Porque normalmente num queijo você não tem ácido acético, né? Dificilmente você vai ter. Agora, você pode ter, por exemplo, né, uma bifidobactéria, que essa daí ela está muito presente em probióticos que são vendidos na farmácia, né? Porque é um gênero super interessante de a gente ter na nossa flora intestinal. Agora, qual que é o problema de você ter uma bifidobacterium que está fermentando ali a sua massa para virar um queijo vegetal? De repente, ela pode produzir ácido acético, ela pode produzir ácido fórmico, e isso daí vai dar uma desviada um pouco no sabor. Mas daí tem um acidófilos, por exemplo, que é um lactobacillus. Maravilha, ele vai produzir ácido lático, mas percebe como começa a ter pode ter uma competição entre ácidos ali, né? E de repente você não vai ter tão presente aquele gosto marcante de ácido lático quanto, por exemplo, você poderia ter com um probiótico comprado desse daqui, né? Exclusivo para fazer queijos vegetais, por exemplo. Bom, essa é a principal diferença que a gente pode encontrar então entre esses dois probióticos, né? Em relação à precisão na hora de fermentar e de esperar um resultado. Tá? Agora, se você gosta dessa ideia de estudar sobre os queijos vegetais, quer aprender a fazer queijos vegetais, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, porque de repente você pode vir estudar comigo. E as vagas são limitadas e também esse link não vai durar por tanto tempo assim.